Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa. E que saudade que eu estava de aparecer aqui com vocês, tá? No canal. Sejam bem-vindos os novos inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, aperte o sininho para receber as notificações e dê o seu like nos vídeos. Nós temos aqui diversas pastas e uma das pastas que é muito importante sobre o autismo, que iremos falar hoje. Então, cada semana eu procuro estar trazendo novidades aqui no canal. Então, quais são, Tainara, os desafios da leitura no autismo? Os desafios são muito grandes, né? Quem tem filhos aí que são autistas, quem é professor que trabalha com essas crianças autistas, então as crianças com transtornos do espectro autista, né, que é o TEA, elas enfrentam muitos desafios na aprendizagem. Então, a dificuldade muitas vezes está na maneira como ela acontece, né? Como acontece esse processo de aprendizagem. Muitas vezes a criança ela não consegue aprender. Então, tornar a leitura uma atividade rotineira e divertida é importante para ensinar crianças com autismo. Crianças com autismo, elas podem ter dificuldade de aprendizagem, pois elas processam informações de maneira diferente das crianças neurotípicas. Algumas podem achar difícil prestar atenção por muito tempo quando alguém conta uma história, enquanto outras crianças podem começar a ler muito cedo e demonstrar grande interesse por determinados assuntos, querendo ler tudo o que puderem sobre o tema, né? Tudo o que verem, comece a ler. Então, cada criança tem aí o seu desenvolvimento, né? Nenhuma criança é como a outra. Também é comum que as crianças com autismo aprendam melhor através de imagens em vez de palavras, por meio do som ou por estímulos ali que ela possa estar pegando. Então, quando eu atendo aqui crianças, né, que não sabem ler, que são autistas, geralmente a gente começa com as letrinhas, acho que eu já mostrei aqui no vídeo para vocês. Então, começamos com cada letrinha, né? Temos aqui o alfabeto em que a criança vai montando ali com as letrinhas. Que letra é essa? Letrinha, né? Para poder ela começar a ler. Então, começa com as vogais, A, E, I, O, U. Depois com as outras consoantes, né? Letrinha T. Então, aí é importante você ter as letrinhas aí em contato com você. Então, começa com as letrinhas, depois a gente parte para as palavras, que nem aqui nós temos a palavrinha Fá. Fê com A, Fá. C com A, Cá. Que palavra é essa? Fá, Cá. Então, vire aí para você ver se acertou a palavra. Aí a criança vira e vê a imagem. Isso aqui é muito importante para as crianças que ainda estão aprendendo a ler. Nós temos aqui, ó, G com A, Gá, T com O, Tó, gato. Se a criança acertar, você manda virar para ele ver a imagem. Se ele errar, você manda ler novamente até conseguir. Ó, S com A, Sá, P com A, Pá, T com O, Tó, sapato. Vire a palavrinha, passe a associar a leitura à rotina. Então, as crianças, né, com autismo, elas precisam ter uma rotina que garanta ali previsibilidade em suas vidas. Para elas, é importante saber o que vai acontecer, quais serão as atividades do dia e se haverá algo diferente. Essa antecipação dos acontecimentos do dia ajuda a criança com autismo a se sentir segura, pois ela entende seus objetivos e o que as outras pessoas esperam dela a cada momento. Então, a leitura de livros que falam de atividades diárias, como dormir, se alimentar ou ir à escola, ajuda a criança com autismo a entender melhor cada momento, a passar de uma tarefa para outra, a interpretar o texto e associá-lo ao seu dia a dia, né, ao seu cotidiano. Então, ler um livro também antes de dormir pode ajudar a criança a entender que é hora de descansar, facilitando ali a compreensão da importância dos rituais diários. Importante também, pessoal, aproveitar os temas de interesse, né? Sempre tem um tema que a criança gosta mais. Então, as crianças com autismo, elas podem ter interesse ali restrito e gostar tanto de um determinado assunto a ponto de querer concentrar mais naquele assunto. Então, pode ser um assunto como dinossauros, né? Eu tenho crianças autistas que amam temas sobre dinossauros, ou pode ser uma ação, você ali alinhar objetos,
um objeto como o brinquedo favorito, né? Qual o brinquedo que você mais gosta, né? Ou mesmo um tópico ali na matemática. Então, aqui a criança com autismo, elas vão ver qual a forma que ela consegue aprender melhor na matemática. Eu tenho crianças aqui autistas que elas gostaram muito do ábaco. Então, eu tenho esse ábaco aqui, né? E aí, quando a criança vai fazer, que nem vai fazer uma multiplicação, 2 vezes 4. Aí eu peço para ela coloque 4 bolinhas 2 vezes. Agora conta quantas bolinhas tem. Então, assim, a criança se adaptou muito com o ábaco, né? Elas gostam muito de contar com o ábaco, seja adição, seja subtração, seja multiplicação. Elas se adaptaram, né? As crianças com autismo se adaptaram com o ábaco. Então, você precisa ver qual a melhor forma para ensinar essas crianças com autismo, seja na leitura, seja na matemática ou em outras coisas mais. Algumas crianças com autismo têm dificuldade em lidar com novos contextos, por isso é importante procurar história com a quais elas se sintam confortáveis e se identifiquem, como livros com personagens da sua idade, que mostram membros da família, lugares que já visitou ou atividades que ela pratica. Outra coisa importante, se a criança ainda está aprendendo a ler ali as palavrinhas, então você tem que ir avançando. Começou com as vogais, as letras, as palavras, como eu mostrei para vocês, né? Que nem aqui ela leu, abelha. Aí você pede para virar para ela ver a imagem se realmente ela leu a palavra corretamente. Depois você precisa avançar, ela não pode ficar só nessas palavras soltas. Então aqui nós temos, ó, frases. Você começa com as frases. Então, a primeira frase aqui, você vê que ela tem imagem, ó. O pato nada na lagoa. Então, você vai colocar as palavrinhas lá no cantinho, vai pedir para ela ler cada frase para poder formar. Então, a criança ela vai tentar descobrir qual é a frase aqui na primeira. Então, na primeira é o pato nada na lagoa. Essa é a primeira frase. Então, ele vai e coloca lá no espaço da frase, o pato nada na lagoa. Então, ele descobriu. Qual é a segunda frase? Ó, a foca brinca com a bola. Então, a gente vai ver se ele vai conseguir ler. A foca brinca com a bola. Então, vai colocar no espaço aqui que a foca brinca com a bola. Então, assim, ele vai começar a aprender a ler frases, que é também um processo mais demorado para... Então, pessoal, como eu falei para vocês precisam ensinar um conceito de cada vez. Primeiro começa com as palavras, depois com as frases, aí sim começa a leitura, o processo maior ali com aquela criança. Seja na escola ou em casa, as crianças com autismo, elas acham mais fácil aprender um conceito quando ele começa com as etapas básicas, que aumenta aí à medida do tempo, né? Numa ordem lógica. Então, é importante você começar com o mais fácil e depois ir aumentando no decorrer do desenvolvimento da criança. Comece com a consciência fonológica, estimulando ali a percepção do som das letras. Use ali palavras, né, que a criança usa muito, então relacionando com os objetos e elementos da sua vida diária, para que elas aprendam a formar sílabas e mais tarde sejam capazes de formar palavras e frases. Como eu mostrei para você, a criança reconhecendo a letra, depois você começa com B com A, ba, B com E, bé, bi, bó, bu, cada sílaba, então a criança vai começar a aprender cada sílaba. Depois a criança parte para as palavras, como eu mostrei vocês aqui, né? Então, ela vai começar formando aí as palavrinhas. É bom você estar trazendo imagem como aqui, gato, G com A, G, T com O, to, gato, aí vem a imagem do gatinho. Então, isso é muito importante. É importante manter instruções diretas e objetivas, lembrando que as crianças com autismo, elas têm dificuldades com conceitos abstratos, elas têm dificuldade de entender, então você tem que ir ali ensinar diretamente. É bom seguir uma lógica, né? Revisar o que a criança já sabe para apresentar um único conceito novo, então praticá-lo. Então, muitas vezes você tem que voltar revisando tudo de novo, que muitas crianças têm esquecimento, então você ensinou ali as sílabas, você tem que continuar sempre revisando e voltando nos novos treinos. O tempo de leitura também, ele deve ser ajustado aí lentamente, começando com alguns minutos e aumentando à medida em que a capacidade de atenção da criança vai melhorar. Cada passo aí da criança, cada pessoa aprende de uma maneira diferente, como eu falei para vocês. Mas a criança com autismo geralmente aprende melhor com os estímulos visuais e sensoriais.
podem gostar de ver o que estão lendo, por isso é essencial que as imagens do livro correspondam ao que está escrito nele, né? Ela gosta de folhear, de passar. Dessa forma são criadas aí associações entre textos e recursos visuais, favorecendo o desenvolvimento da linguagem. Tem outras crianças que podem entender melhor instruções orais na hora da leitura, né? Uma boa ideia é você comprar ali livros ou um audiolivro para que ela possa ouvir enquanto acompanha o texto escrito, que facilita ali a decifração das palavras. Tem crianças que amam assistir vídeo, então você pode estar também colocando vídeos de aprendizagem para aquela criança aprender, joguinhos, né? Que ela coloca a letra e ela forma a palavra, isso é muito importante. E já tem crianças que são mais assim de tocar, né? Elas absorvem melhor o conhecimento quando podem tocar e manipular os objetos. Então, um bom recurso são livros que vêm acompanhados de outros elementos ou que possuem texturas diversas. Então, é sempre importante você ver de que forma a criança aprende melhor. O acompanhamento profissional é importante para um melhor desenvolvimento das crianças com autismo. Então, a criança com autismo, muitas delas precisam de fonoaudiólogo, precisa aí da psicopedagoga, algumas precisam do psicólogo. Então, são áreas que trabalham juntas para garantir que as crianças atingem seu maior potencial. Então, não adianta, né, você querer ensinar só também sua criança precisando de um profissional. Você precisa procurar os profissionais. Leitura. Então, se a leitura ela já proporciona o desenvolvimento ali da criança, quanto mais autonomia for dando a ela para escolher o que quer ler, melhor. Então, incentive o seu filho ou seu aluno a fazer escolhas reconhecendo seus próprios interesses. Se ele gosta, né, de dinossauro, deixa ele escolher um livro que tem a imagem do dinossauro, que vai contar a história do dinossauro. No início será preciso ajuda, né? Mas com o tempo as crianças vão se tornando aí mais autoconfiantes, vão aprendendo a ler e daqui a pouco estarão lendo sozinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero ter ajudado aí você que está nesse processo de ensinar uma criança com autismo, tá? Ou se você tem filho também, para que você possa saber estimular melhor o seu filho autista, né? Na leitura. Se ele já sabe ler, ótimo. Então você pode também estar trazendo novos livros, novas leituras para ele. Se ele não sabe ler, você pode começar aí com pequenas palavras, depois passar para frases e com certeza ele conseguirá avançar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê o seu like, tá? Compartilhe com seus amigos até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.